Bom, aqui primeiro eu vou apresentar a interface aqui do AutoCAD para vocês verem como é que funciona, né? E na sequência eu vou mostrar aí uma sequência de exercícios para a gente aplicar, tá? Vocês vão ver que basicamente todos os exercícios que a gente vai trabalhar aqui é uma sequência de comandos para a gente decorar e aprender os comandos e depois eu vou mostrando comandos variados para agilizar o processo, melhorar o nosso processo de aprendizagem, tá? Nesse caso aqui eu estou trabalhando com a versão do AutoCAD 2018. Então ele vai ter essa interface mais acinzentada, tá? Que já vem aí desde a versão de 2015, mais ou menos, onde ele apresenta esse menu de entrada, tá? Esse menu de entrada aqui vai te mostrar para a gente aqui os últimos desenhos que a gente trabalhou. Vai ter essa parte aqui onde a gente pode começar novos projetos, né? Iniciar um novo desenho ou iniciar de acordo com alguns templates aqui que a gente pode criar, tá? E algumas opções de abrir folha e etc, tá? Aqui a gente vai começar um novo desenho normal, tá? Vou dar um Start Drawing aqui para a gente começar um novo desenho para aparecer as barras iniciais aqui. Então, no nosso caso aqui, no AutoCAD, vocês vão ver que a gente tem vários menus aqui, né, na parte superior, né? E basicamente este menu Home aqui, ele é um resumo de todos os comandos aí, né, que a gente vai ter ao longo de todas as abas aqui, né? Então, no Home, ele tem aqui a apresentação de comandos de criação, de modificação, de anotação, né, que seriam cotas e textos, né, tabelas, a parte de layers, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, configuração de layers, e essa parte aqui de blocos, tá? Blocos, propriedades dos nossos objetos, que inclui cor, tipo de linha, espessura de linha, tá? Tem uma parte aqui de criação de grupos, uma ferramenta de utilidades, o clipboard, que é o Ctrl C, Ctrl V aqui para gente, né? Ctrl X para recortar, Ctrl C para copiar. E aí tem essa parte de Base, que é uma parte de configuração, Model Space, tá? Isso daí a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Aqui no AutoCAD a gente vai trabalhar basicamente nessa tela preta aqui, que é o Model, tá? Que ele está aqui, ó, discriminado aqui embaixo. Então, o Model basicamente é todo esse plano de trabalho que a gente tem aqui, onde a gente vai poder desenhar o que a gente quiser. Ele é praticamente infinito aqui, a não ser que a gente dê os limites para ele, tá? Na parte aqui a gente também vai ter os layouts, é onde a gente vai construir as nossas folhas, onde a gente vai montar as nossas folhas, né? Então aqui a gente vai colocar o tamanho da folha que a gente vai trabalhar, se é uma A1, A2, A3, A4, e aí a gente vai compor o nosso desenho ali na folha, tá? Aqui na parte inferior direita, a gente tem uma série de comandos que é basicamente de configuração, onde a gente consegue ligar e desligar ortogonal, pontos de precisão, que são os OSNAPs e assim por diante, né? E aqui a gente consegue incluir estes ou retirar esses ícones clicando aqui no Customization, tá? Aqui na versão 2018 é dessa forma, tá? Então, ó, Customization vai aparecer tudo. Tudo que tiver com o tiquezinho aqui quer dizer que ele está habilitado. Então, eles estão aparecendo aqui embaixo, tá? Que a gente for tirando, ele vai sumindo os ícones aqui, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou ligar o Coordinates. Então, as minhas coordenadas do meu desenho estão aparecendo aqui, tá vendo? Então, quando eu falo que ele é praticamente infinito, ó, você vai ver que a nossa tela preta aqui, ela começa aqui no nosso ícone no XY, aqui, que é o UCS Icon, né? Que é o UCS, que é onde vai definir o início do nosso desenho. Aqui nesse ponto aqui, ele é o 00 do nosso desenho, tá? Então vocês podem ver aqui pela coordenada aqui embaixo, conforme eu vou aumentando aqui, ele vai aumentando as coordenadas, né? Conforme eu vou descendo aqui, ele fica com coordenadas em, aqui no nosso caso, x, y e z, né? E se eu venho para trás aqui, ó, coordenadas x negativo e aqui x e y negativo, tá? Aqui no canto direito eu tenho o cubo aqui, né, que eles chamam de UCS Cube, né, que é onde a gente consegue controlar as nossas vistas, rotacionar, olhar na parte superior, na parte lateral, né. Se eu der um clique aqui, ó, vocês vão ver que ele basicamente vai começar a trabalhar aqui numa vista praticamente isométrica, aí, né? Não é 100% isométrica, mas ele mostra ó, a vista direita, esquerda, superior, frontal e assim por diante, tá? E se eu quiser clicar, ó, ele volta aqui para onde eu estava.
Tudo bem? Então, na parte de interface, vocês vão ver que a gente vai ter comandos, o nosso command line, que é o mais importante aqui, que eu vou falar agora, que é onde ele vai demonstrar e vai apresentar todos os comandos que a gente vai trabalhar ao longo, né, do nosso projeto aqui. Então, no command line, se vocês olharem aqui, eu não preciso vir aqui com o mouse e clicar especificamente nele, tá? Ó. Tudo que eu digitar no teclado, ó, ele vai aparecer aqui embaixo, tá? Então, o command line, quando a gente for trabalhar nele, se eu clicar em qualquer comando aqui em cima, ele vai aparecer aqui embaixo, ó lá. Line, especifique o primeiro ponto, né? Então, nesse caso, o command line sempre vai me dar o ponto inicial, o pontapé inicial, o que eu preciso fazer, como eu preciso iniciar o meu desenho, né? E qual é o próximo passo. Então, ó lá, especifique o primeiro ponto. Então, eu vou lá com o botão esquerdo, que é o que a gente sempre vai usar, tudo que for relacionado a especificar, selecionar, clicar, alguma coisa parecida, é sempre o botão esquerdo, né? Ó, especifiquei o primeiro ponto, tá vendo? Especifique, ó, especifique o próximo ponto, né? Ó lá, próximo ponto. Olha lá, especifique o próximo ponto. Olha lá, next point, próximo ponto. Né? E vocês vão ver que em vários comandos, ou quase todos, eles vão ter uma sequência de subcomandos. Tá vendo? Essa sequência de subcomandos são outros comandos que a gente pode executar dentro desse comando aqui, no caso, o comando line. Né? Então, só voltando aqui, vocês vão ver que ó, cliquei no line e ele apareceu aqui embaixo, né, o comando que eu estou executando. Né? Aqui aparece o ícone, apesar de estar meio apagado aqui, é porque a linha está branca, né? Aparece o ícone do comando, o nome do comando e o que é para você executar, certo? Ó, especifique o primeiro comando, o primeiro ponto. Então, lá, primeiro ponto, próximo ponto, próximo ponto, próximo ponto, próximo ponto, né? Então, se eu vier aqui nessas duas subopções, eu tenho aqui o close, que é para fechar a nossa poligonal, ou o undo, para desfazer o que a gente fez, tá? Se vocês notarem, ó, tem a primeira, uma das letras aqui, é uma letra azulzinha, tá vendo? Essa letra azulzinha, ao invés de a gente vir e clicar aqui em cima do ícone, né, ó, que ele é um botão também, ó, a gente pode simplesmente digitar o que está em azul, tá? Então, primeiro eu vou clicar aqui, ó, se eu der um undo, né? Olha lá, ele desfez minha última sequência, tá? Sempre com o botão esquerdo, tá? Se eu digitar U aqui no teclado e apertar Enter, ele vai desfazer também o meu último ponto, tá? Então lá, esquerdo, esquerdo, esquerdo. E se eu vier no Close, ó, Close, ele fecha a minha poligonal aqui, tá? Então, nessa parte aqui de criação, a gente vai falar direitinho como funcionam todos os comandos, né? Mas vocês vão ver que vai existir uma diferença aí entre cada um e a variação de cada um dos comandos, tá? Agora, o último ponto que eu queria explicar aqui é o ponto de forma de seleção. Você vai ver que a gente pode selecionar nossos objetos de várias formas, tá? Bom, primeira forma é, você vira aqui em cima do objeto, ó, ele vai ficar meio, digamos ali, como se fosse uma linha mais grossa, né? Tipo um negrito assim. Eu clico no objeto, ó lá. Então ele selecionou o meu objeto, certo? E eu vou ter dois tipos de janela de seleção. O primeiro tipo de janela de seleção que a gente vai ter aqui é a janela Window, ó, que é essa janela azul, tá vendo? Que ela abre sempre da esquerda para a direita. Ó. Nota que eu não estou nenhum comando ativo, tá? Eu não especifiquei nenhum comando. Ó. Mas ó, da esquerda para a direita. O que é a janela Window? Né? Estão vendo que vocês vão ver que ele vai ficar acendendo algumas linhas conforme eu vou passando por cima, né? A janela Window, essa janela azul, ela seleciona tudo, né, que estiver inteiramente dentro da janela. Então, por exemplo, essa linha aqui que está um pouco mais grossa, ele está totalmente dentro da minha janela, por quê? Ó? Porque ele começa aqui e ele termina aqui. Né? Então, todos os pontos da linha estão dentro da minha janela. Então, ele seleciona meu objeto. Certo? Olha lá. Então, se eu pegar aqui e clicar novamente aqui do lado nesse ponto, lá, ele seleciona só essa linha aqui. Se eu ampliar aqui minha janela, ó, tenho duas linhas totalmente inteiramente dentro da minha janela. Eu clico lá, ó, selecionou, tá vendo? E eu tenho a minha janela verde, que é a janela Crossing, Crossing Window, né? Nesse caso, ela seleciona tudo que ela passar por cima. Então, ó, tudo a minha janela encostar, ele vai selecionar, ó lá. Duas linhas, três linhas, quatro linhas, tá vendo? Ó? Então, clico.
Então ele selecionou todas as linhas que ele passou por cima, tá? Não importa. Então se ele passar por cima ou se ela estiver inteiramente dentro da minha janela, ele vai selecionar também, tá? Ó, então selecionou. Vocês vão ver também que a gente tem na versão 2018 já, que acho que a partir da 2015 a gente já tem isso, que é a janela Crossing Window ou Crossing Polygon, que ela é a mesma coisa, né, do que as nossas janelas, só que ao invés de eu clicar, clicar e clicar, né, eu posso clicar e segurar, ó. Se eu clicar e segurar, eu posso abrir uma janela do tamanho que eu quiser, tá vendo? Então essa é a Crossing Window, azulzinha, né? Então, ó, as duas linhas estão inteiramente da minha janela Crossing Window, solto, ele seleciona. Mas eu tenho a Crossing Polygon também, né? Ó, que eu vou fazer o contrário. Ó lá, da direita para a esquerda, ó lá. Tudo que eu passar por cima, ele seleciona. Tá vendo? Então ele vai funcionar da mesma forma. Então, selecionando dessas duas formas, eu posso vir da direita para a esquerda, verde, Crossing Polygon, ou da esquerda para a direita, Crossing Window. Seleciona só o que tiver dentro, tá? Então, ó, seleciona, esquerda para direita para esquerda, tá? E o último ponto que eu quero levantar aqui é, botão esquerdo eu falei que é para selecionar, né? Ó, botão esquerdo, então eu seleciono, abro a janela de seleção, seleciono o meu objeto, tá? Botão do meio é o zoom, né? Então a gente vai ter aqui, ó, o zoom, que se eu rolar o meu scroll para frente, eu amplio o meu desenho. Se eu rolar o meu scroll para trás, né, eu diminuo a visualização do meu desenho. Se eu der um double clique com o scroll, com o botão do meio, ó lá, ele coloca tudo na janela, certo? E se eu clicar e segurar o botão do meio, eu uso o pan, tá vendo? Então, ó, eu arrasto o meu desenho aqui, a mãozinha, tá? Esse é o botão do meio. O botão direito, ele basicamente ele vai funcionar para algumas opções, né? Primeiro, toda vez que a gente for executar um comando, né? Eu vou executar um comando aqui, né? Lá, clico no line, né? Executei um comando. Quero terminar o meu comando? Enter, né? Que é o para a gente confirmar. Posso também confirmar com, ó lá, espaço. Ó lá, espaço também termina o meu comando, confirma um comando, confirma uma forma de seleção, tá? Ou ainda também eu posso fazer a mesma coisa com o botão direito. Ó lá, aperto o botão direito, ele confirma. Então, no nosso caso aqui, botão direito do mouse, espaço e enter, eles vão ter a mesma função, tá? Exceto que o meu aqui está desabilitado, mas eu vou aqui no... Opa! User Preference, vou ligar aqui o menu, que é o padrão que vem no CAD, né? Então, ele também tem este menu de opções quando eu aperto o botão direito do mouse. Então, esse menu de opções aqui, ele vai me dar algumas opções, como repetir o último comando, mostrar os comandos mais recentes, Ctrl C, Ctrl V, né? Isolar alguns objetos, desfazer, pan, zoom, né? E assim por diante. Então, o botão direito, além de quando a gente está dentro de um comando, ele serve para confirmar, ele vai ter este submenu aqui, ó, que vai nos dar a opção de dar um Enter, por exemplo, para sair, tá? Então, a gente vai ter várias opções de trabalho aqui. Então, lembrando, botão Enter, botão direito e espaço, eles confirmam algum comando, algum comando que você deu no teclado, tá? Exceto que o botão direito do nosso mouse, ele tem a função a mais de, ele também tem este submenu aqui, tá? Que a gente pode desligar ele caso você não goste. Vocês viram que o meu estava desligado, né? Então, eu acabei desligando. Mais uma coisa a gente vai ter várias formas de executar o mesmo comando, tá? Então, para a gente executar um comando, a gente pode vir no ícone, clicar no ícone, tá? A gente pode, você viu que eu apertei o espaço, né, para ele cancelar, fechar o comando ou terminar o comando. Eu posso digitar no teclado, né, uma letra que ele vai me puxar aqui uma lista de comandos com L. Então, lá, ele aparece aqui o símbolo do line, o comando reduzido ou o atalho no teclado e o nome do comando, certo? Então, se eu simplesmente digitar L, ele vai me dar o comando na forma reduzida, né? Que ele sempre vai ter um atalho para executar nossos comandos, tá? Se eu digitar LI, ele vai me aparecer outro comando com
que comece com LI, depois os comandos que tem LI. E se eu digitar line, ele também vai aparecer o comando line. Então ele já busca aqui, ó, tá? O comando line para a gente. Então, se eu, por exemplo, simplesmente digitar L, que é o line, e apertar o Enter, ele também entra no meu comando line. Tá vendo? Então, conforme a gente for falando dos comandos, eu vou mostrar o comando reduzido, né, a forma do atalho no teclado, o ícone, né, no caso aqui, caso você queira usar o ícone, e a gente ainda pode acessar ainda pelos menus aqui superiores, ó. Tenho aqui também, ó, Draw, Line, tá? Então a gente vai ter várias formas de executar o mesmo comando, tudo bem? Então nesse nosso caso aqui, a gente tem o comando por ícone, por teclado, por menu e da forma que a gente quiser. Se você ainda não lembrar, você vai lá e digita uma primeira letra e procura na lista aqui o comando, tá vendo? Ó? Então a gente vai ter vários comandos que a gente pode executar aqui, tá? Então, basicamente, para a gente apresentar a interface e mostrar como ele funciona, é isso daí.